Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Sim, eu creio, Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Sim, Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e um nome sobre todo um nome, a qual todo joelho se dobram, nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Salmos capítulo 29, versículo 1, versículo 2 diz: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém?
Hoje é dia 21 de outubro de 2025. Estou muito feliz com aquilo que Jesus tem realizado nos dias atuais, né? Como ele move o sobrenatural, mostrando seus mistérios a nosso favor, né? Assim? Assim sim. Então vamos lá, ó. Segundo aos Timóteos, livro de Segundo aos Timóteos é o que primeiramente tem que trazer aqui, tá bom? Olha que interessante, diz assim, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, diz assim no capítulo 1, do versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Olha que interessante, eu repeti aqui, ó. Deus não nos deu o espírito de medo. Essa palavra temor não é no sentido de reverência, não é no sentido de, sabe aquilo que você considera, né? O temor, o que ele quer dizer? É no significado de medo, de preocupação, nesse sentido, tá? Então, Deus não nos deu o espírito de medo, eu vou colocar assim para ficar bem claro. Mas ele nos deu o espírito de fortaleza, ele deu a nós o espírito de amor e nos deu o espírito de moderação, tá bom? Então olha que interessante, a palavra de Deus nos mostra que o medo, ele é capaz de trazer, sabe o que sobre nós? Se nós não tivermos uma estrutura na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, o medo vai gerar em nós desânimo. E desânimo, irmãos, é algo muito complicado, porque a pessoa não consegue se deslocar, ela não consegue fazer as coisas direito, ela não consegue avançar adiante, ela não tem um olhar mais fixo às coisas celestiais, né? Aquilo que procede do alto, ela não consegue encontrar um socorro para ela imediato, um alívio para ela imediato. O medo é isso, é uma insegurança que a pessoa sente, é aquele momento de fraqueza, que ela começa a olhar para dentro de si, né? Como um vaso, ela começa a imaginar, olha só, ela começa a se imaginar de coisas às vezes que ela nem mas ela fica imaginando, ela fica com aquelas imaginações no seu pensamento, como se fosse um vaso de barro, sabe assim? E tivesse sido rachado, e tinha água ali dentro, e essa água começa a vazar por essas rachaduras. A pessoa vai se sentindo fraca, incapaz de enfrentar as dificuldades da vida. Então Deus, aqui a Bíblia fala que a gente não pode, nesse sentido, ficar permanecendo nessa condição, porque Deus não nos deu essa condição. É nós que, devido àquilo a qual ouvimos muitas das vezes das pessoas, ou até mesmo na televisão, na internet, quando a gente vê alguma informação, aquilo vem assim de impacto às nossas vidas, que a gente fica, sabe assim, pensativo, né? Fica perplexo com algumas coisas, não é assim? Fala, nossa, essa informação que eu recebi, essa notícia, aí a pessoa começa a se entristecer, a pessoa começa a ficar desanimada, a pessoa começa a ficar insegura e ela começa a ficar fraca. Então por quê? Porque ela deu ouvidos a conselhos muitas das vezes, ou surgiu algum pensamento que veio querer trazer dúvida e insegurança. E a gente não pode aceitar isso, porque o que Deus tem a esclarecer para nós é coisa de ânimo, é o contrário do desânimo, é algo seguro que Deus quer transmitir a nós, algo de confiança, assim como uma rocha é segura, né? É firme, né? Então é nesse sentido, e Ele quer mostrar algo forte para nós, tá bom? Então olha que interessante, Deus não nos deu esse espírito de medo, que também é relacionado à palavra temor também, mas no significado do medo, tá? Na compreensão do medo. Então, quais são os 3 níveis que Deus nos mostra que Ele nos dá, na verdade, né? De fortaleza. Por que fortaleza? Você não vê que Deus fala assim, ó, não vos embriagueis do vinho aonde há contenda, não é assim? Mas enchei-vos do Espírito. Essa fortaleza é se encher do Espírito Santo. A gente vê várias passagens na Bíblia Sagrada de pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus e não foram pessoas normais. Não foram pessoas
assim como se olha assim, essa pessoa não faz diferença nenhuma, não tem capacidade alguma. Não, essas pessoas que eram cheias do Espírito Santo, elas tinham uma capacitação além daquilo que é humano, né? A sabedoria, a inteligência, enfim, o ser cheio do Espírito Santo é isso, ter algo dos céus sobre a sua vida, dentro da sua vida e através da sua vida, manifestar a vontade de Deus, os conhecimentos do reino dos céus. Então, é ser farto do quê? É ter a fartura do fruto do Espírito, com as suas essências, com as suas qualidades, com as suas virtudes manifestas, né? Então, é dessa forma que a fortaleza ela age. Tá bom? É um momento de força, de vigor que a pessoa tem para enfrentar as dificuldades da vida. Outra coisa que Deus nos mostra, que Ele nos capacita, que Ele nos deu, né? É um espírito do quê? De amor. E amor está ligado a tudo aquilo, por exemplo, um dos exemplos é o entusiasmo. Você passa a ter um entusiasmo em querer ajudar o próximo, em querer promover o bem. Primeiro para si mesmo, né? E depois para o próximo, né? Aquele a qual Deus criou a semelhança também. Não é assim? E não só de amor para consigo e para com o próximo, mas primeiro no sentido do quê? De você se voltar para Deus e falar assim, Deus, eu preciso do teu amor cada vez mais e mais, porque nós não somos amor. Nós não somos amor. Nós temos o amor. Agora Deus é diferente. Deus é amor. Ele não só contém o amor, mas ele é. Nós não somos o amor, é diferente. Ele é a essência. Lembra que eu falei da fonte ontem, né? Ele é a fonte do amor. É porque ele é o amor. Nós não, nós contemos o amor. Nós temos o conteúdo do amor porque nós nos enchemos do Espírito de Deus também, né? Então essa é a diferença. Então o amor está ligado ao quê? A amizade, né, para com o próximo, a admiração. A gente começa a admirar as pessoas, aquilo a qual Jesus realizou na cruz, no Calvário, né? A gente contempla aquele amor que Jesus exerceu lá na cruz, de dar a sua própria vida, né, em resgate do próximo, da humanidade, e aí a gente começa a ter uma admiração, um carinho, um respeito pelo próximo e sobre si mesmo também. Por que não sobre si mesmo, né? Tem que ter sobre si mesmo também, um respeito sobre si mesmo. Cuidar, né, do corpo, do templo do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. E nós que somos o templo de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo e somos santos também. O templo de Deus é santo, né? Então o que acontece? A gente começa a passar a ter uma atenção especial para com o semelhante, dando uma atenção, né, um carinho, e mostrando que aquela pessoa é muito estimada para a gente, que ela tem um grande valor. Então o amor vai manifestando, não somente por palavras, mas por atitudes também. A pessoa começa a demonstrar, não só por palavras, mas as atitudes dela mostra, né, sempre querendo fazer o bem. Nós só podemos vencer o mal com o bem, tá bom? É dessa forma que você tem que entender. Nós só podemos vencer o mal com o bem. Não podemos vencer o mal através do mal. Isso não pode acontecer, tá bom? Nós devemos lutar contra o mal através do bem. Então você vê que a Bíblia Sagrada nos mostra que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então eu não tenho que lutar contra o meu semelhante. Não, eu tenho que lutar contra quem está atrás do meu semelhante. Entendeu? Por quê? Quando você, às vezes você pode até falar o nome da pessoa em si, mas você sabe que não é a pessoa em si. Você está alertando a ela sobre o risco que ela está correndo, porque existe um mal por detrás dela, querendo manipular ela para querer fazer maldade contra as pessoas ou contra você também, né? Então quando nós lutamos, alertamos, repreendemos alguém, é porque na verdade nós queremos ver o bem dela. Nós não queremos ver o mal, isso nós só podemos vencer contra o mal através do bem.
tá bom? Então é isso aí. Agora, o outro espírito que Deus nos dá é o espírito de moderação. E moderação está ligado a tudo aquilo que é equilibrado, né? Tudo aquilo que tem temperança, tudo aquilo que tem harmonia em si. É um autodomínio, é um autocontrole que a pessoa tem, né? Que ela vai pensar no quê? Poxa, de vez eu pensar em destruir o bem, né? Eu vou destruir o mal e vou construir o bem. Né? Eu vou construir coisas boas. Então a gente vai começando a pensar nessa ordem também, nessa seriedade da palavra é revelada a nós, que a gente começa a ter um acordo com, vamos dizer assim, concordância, né, para querer manifestar o reino de Deus através da palavra de Deus, através das sagradas escrituras, né, querer promover o reino dos céus na terra. Como diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, todos aqueles que têm o espírito de moderação, eles querem promover o quê? Eles querem promover a paz, eles querem promover a tranquilidade, eles querem promover o sossego, né? Para si mesmo e para o semelhante também. Então, esse espírito de moderação, ele traz esse equilíbrio. Alguém consegue fazer alguma coisa se estiver debaixo de opressão? Olha que interessante, quando a gente está oprimido, a gente não consegue fazer as coisas direito, não é assim? Porque a mente, o pensamento fica desequilibrado, fica naquela condição que não há harmonia, não há como resolver de uma forma intensa com um equilíbrio, né, assim, dos ajustes das coisas. Então a gente vai observando que quando a gente tem paz, já não. As coisas parecem que já saem mais certinhas, corretas, elas saem em ordem, organizadas. Por quê? A paz, a tranquilidade do nosso coração. Mas quando há perturbação, quando há opressão em nós, não tem como a gente realizar as coisas e elas saírem da forma correta. Então, por isso que a moderação é muito importante para as nossas vidas, que é esse equilíbrio que está ligado ao quê? A gente tem um domínio próprio. Peraí, a raiva está querendo me prejudicar aqui, me dominar, né, e querendo prejudicar o próximo. Não posso deixar a raiva querer criar violência, querer, sabe, a pessoa chega ao ponto da raiva, do ódio, de espancar o semelhante, né, tem níveis que chega até matar, tirar a vida. Então a gente não pode ter esse pensamento, tem que ter um autocontrole, tem que ter paciência, longanimidade, o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Então o longânimo é melhor do que um homem que promove a guerra, não é assim? É porque o longânimo, ele vai pensando assim, peraí, o que Jesus fez lá na cruz, lá eu não posso ficar guardando mágoa, eu não posso ficar guardando ressentimento, eu não posso ficar irado, eu não posso ter inveja, eu não posso ter ciúmes. Não, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma moderação, tem que ter realmente uma temperança. A temperança, né, lembra muito de tempero, né? Assim, se a gente colocar muito sal na comida, a gente começa a não querer se alimentar, porque a gente não vai aguentar comer aquele sal em excesso que a gente comeu, porque vai ficar de uma forma que vai incomodar o nosso paladar e aquilo que vamos engolir não vai ficar bom, não é assim? E se a gente deixar muito doce também, a gente vai ficar enjoado com aquilo. Então tem que ter um equilíbrio nas coisas, no tempero da alimentação, não é assim? Então, veja só, não pode ser nem exagerado e não pode nem também faltar. Tem que ter na medida certa, né? E somente o Espírito Santo pode, só Deus, só Jesus Cristo pode nos dar esse equilíbrio, essa harmonia, essa dose certa para as nossas vidas. Amém? Então, é interessante, né? Olha que interessante, irmãos. Essa semana eu tive uma visão e hoje, nessa madrugada, Deus mandou eu contar essa visão que eu tive, tá? Eu estava no quarto assim, em oração, de olhos abertos. Aí de repente o Espírito Santo falou assim ao meu pensamento: feche teus olhos. Aí eu fechei meus olhos assim e comecei a orar naquilo que o Espírito Santo queria falar comigo. De repente, eu de olhos fechados, de repente os meus olhos espirituais começaram a se abrir, né? E os físicos fechados começaram a se abrir. Eu comecei a entrar numa dimensão espiritual como se eu tivesse sendo arrebatado assim a minha visão para uma nação chamada Espanha.
E eu fui parar na Espanha, irmãos, eu vi uma família real, tá? Olha que interessante, essa família real que Deus me mostrava eles sendo quebrantados, irmãos. Eles sendo quebrantados e cheios do Espírito Santo, tá? Eu achei muito interessante a forma que eu vi eles, porque eu via assim no ângulo de cima, assim como se eu estivesse no teto deles, assim, no ambiente, e eles são pessoas muito ricas, assim, são pessoas assim de grande posse e tal, eles são de realeza mesmo, da monarquia, né? São rei, rainha e filhas, princesas, e eu vi eles sendo quebrantados. Foi algo lindo que eu vi, sabe? Eles assim aceitando a Jesus de coração. Eu tive essa visão assim, e eu vi eles se prostrando no chão assim, e sendo quebrantados, sendo cheios do Espírito Santo, né? Então eu creio nesse mover a respeito dessa visão que eu tive, né? E eu achei muito interessante, irmãos. Então vai observando essa família aí, tá bom? Foi algo assim que me deixou assim, sabe, alegre, porque o Espírito Santo indo de encontro a essas vidas, né? Até mesmo porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele, assim como ele atende o pobre, ele atende o rico também. E eu vi justamente essa família de realeza, elas sendo cheias do Espírito Santo. Eu não sei em que dia que vai ser esse momento, mas eu contemplei com os meus olhos assim de cima, como se estivesse no teto, assim, vendo essa família unida, e elas de repente sendo quebrantadas e o Espírito Santo sendo derramado, e elas sendo cheias do Espírito Santo, e a vida delas não sendo a mesma coisa a partir daquele momento. Então eu creio, porque eu creio que Jesus Cristo veio em carne, irmãos. Eu sei aquilo que eu tenho recebido dos altos céus. Fiquei muito alegre, fiquei muito satisfeito com aquilo que Deus me mostrou. Então tudo seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Então vai prestando atenção nessa família aí, essa família real, né, realeza da Espanha, tá bom? Preste bem atenção. Então vamos lá, vamos fazer um monte da oração. Em nome de Jesus, Papai Celestial, apresento diante de Ti as nossas vidas. Eu venho pedir a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre todos aqueles que são sinceros, sobre todos aqueles que são verdadeiros, que querem permanecer na verdade. Ó Deus, que aqueles que estão na condição oposta, ou seja, que querem permanecer na mentira, que na verdade elas venham se arrepender e venham deixar o mau caminho, que elas venham odiar a mentira, o engano, a falsidade, que elas venham odiar a corrupção, que elas venham odiar, ó Deus amado, a fraudulência e tudo aquilo que é maligno e imundo também, elas venham a rejeitar, que elas rejeitem as feitiçarias, que elas rejeitem o satanismo, que elas rejeitem a maçonaria, que elas rejeitem a macumbaria, que elas rejeitem tudo aquilo que é de outros deuses, idolatrias e imoralidades também. Eu declaro palavras de libertação que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz Evangelho de São João capítulo 8, versículo 36. E Evangelho de São João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Papai Celestial, eu creio na Tua libertação, começando sobre a minha nação brasileira, e com ousadia, naquilo que Tu me deste, ó Deus, de autoridade, eu declaro e ordeno que o mal seja desfeito pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há na palavra do Deus Altíssimo, na pessoa do Seu Santo Filho Jesus, a qual é o verbo que se fez carne, que veio em carne à terra, ó Deus amado, e Jesus Cristo, sendo homem, ó Deus amado, Ele é aquele que veio salvar os pecadores que se arrependem dos seus pecados, porque Jesus Cristo tem toda a graça e todo o poder e toda a verdade. Por isso, Papai Celestial, eu te agradeço, no nome de Jesus, porque essa pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo será liberta e transformada pelo Teu poder. E como diz lá em 2 Timóteo 1,7, essa pessoa que está com medo, que
que está com desânimo, que está com insegurança, que está com fraqueza no corpo, alma e espírito, venha ser fortalecida através do teu Espírito Santo, porque tu és a luz e a salvação dessa pessoa, ó Deus, que está abandonando o pecado, que está abandonando a prática do erro, da mentira, do engano, da falsidade, de coisas malignas. As obras da carne estão sendo aniquiladas pelo poder da palavra de Deus, que já foi declarada aqui, ó Deus. Por isso eu creio na tua misericórdia, e eu creio no teu tratamento. Tu és especialista em tratar seres humanos, por isso que Jesus veio ao mundo. Por isso nós te agradecemos, Papai Celestial, porque o Senhor está enchendo essa pessoa do teu Espírito Santo, para louvor e glória do teu santo nome. Agindo Deus, quem impedirá? Para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Operando Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível. Por isso, mediante essas 3 palavras também, ó Deus, desses 3 versículos, ó Deus, que foram declarados também, ó Deus, haja a tua bênção, a tua graça. Em nome de Jesus, ó Deus, essa pessoa que o Senhor me mostra no sentido que ela não consegue se perdoar, ó Deus, que o teu perdão alcance a vida dela, que ela possa, ó Deus, ter o coração, que esse espinho que está no coração dela venha ser arrancado pelo poder da tua palavra, e ela venha ser livre, liberta, e venha se sentir perdoada pelo teu perdão divino através da pessoa de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso aí. Vamos lá, assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!